A rota bioceânica está avançando e ela começa a mudar a posição estratégica do Paraguai dentro da logística sul-americana. O corredor bioceânico conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile e cria uma nova alternativa para o transporte de carga entre o Atlântico e o Pacífico. No centro dessa transformação está o Chaco Paraguaio, que é uma região que durante muito tempo teve pouca infraestrutura, mas que agora passa a ocupar uma posição estratégica. Um dos principais avanços está na ponte bioceânica, que fica entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. A ponte ela possui aproximadamente 1,3 km de extensão e já teve a sua estrutura principal conectada sobre o Rio Paraguai. Agora entram em cena as etapas de acabamento, de pavimentação, de sinalização e de integração com os acessos dos dois países. Eu sou Julio Alfonso, sou comunicador da CPO Digital e neste vídeo vamos acompanhar os principais avanços da rota bioceânica, vamos entender por que essa conexão é tão importante para o Paraguai e principalmente analisar o que toda essa transformação pode representar para o Chaco Paraguaio e para quem está pensando em investir nessa região. A importância dessa ponte, ela vai muito além da ligação entre duas cidades. Ela, na verdade, cria uma conexão direta entre a malha rodoviária brasileira e o corredor que atravessa o Chaco Paraguaio em direção à Argentina. Do lado do Paraguai, a principal estrutura desse corredor é a Ruta Paraguai 15, que atravessa o Chaco desde Carmelo Peralta até Poço Hondo, que faz fronteira com a Argentina. São centenas de quilômetros de uma nova infraestrutura que está sendo construída para permitir o trânsito de cargas em uma rota internacional. Os avanços são importantes porque a Ruta Paraguai 15 é justamente o trecho que transforma o Chaco em corredor de passagem entre Brasil e Argentina. A pavimentação avança em diferentes lotes e algumas etapas já apresentam níveis elevados de execução. Depois de Poço Hondo, a rota entra na Argentina e segue em direção ao norte do país. A conexão passa por uma região estratégica para alcançar a Cordilheira dos Andes e posteriormente o território chileno. Já no Chile, o objetivo é chegar aos corredores que levam aos portos do Pacífico. Essa conexão é fundamental porque abre uma alternativa para cargas produzidas dentro da América do Sul alcançarem o mercado asiático através do Oceano Pacífico. Essa é a lógica da rota bioceânica: criar uma ligação terrestre entre o Atlântico e o Pacífico, reduzindo distâncias logísticas e oferecendo uma alternativa às rotas tradicionais utilizadas atualmente. E dentro dessa estrutura, o Paraguai ocupa uma posição central. O país não está apenas no caminho entre Brasil e Argentina, ele também apresenta características econômicas que podem aumentar a importância dentro desse corredor. A carga que entrar pelo Brasil, ela poderá atravessar o Paraguai, seguir até a Argentina e chegar aos portos chilenos. Ao mesmo tempo, produtos que vierem do Pacífico poderão fazer o caminho inverso e entrar no mercado brasileiro por uma rota diferente. Isso transforma o Paraguai em um ponto de conexão, mas existe outro fator que chama a atenção dos investidores, que é a estrutura tributária. O Paraguai possui IVA de 10% e imposto de renda empresarial também de 10%. Já o Chile possui IVA de 19% e a Argentina trabalha com uma alíquota geral de 21%. E no Brasil, a estrutura é consideravelmente mais complexa, com diferentes tributos e regimes incidindo sobre consumo, sobre produção, sobre folha e sobre renda. Para uma empresa, a diferença não está apenas no percentual de imposto, está no custo total da operação. Uma indústria precisa avaliar quanto custa produzir. Uma empresa logística precisa calcular transporte, armazenagem, combustível, mão de obra e tributação. Uma empresa internacional precisa analisar também previsibilidade, regras, burocracia e segurança jurídica. E é nesse conjunto que o Paraguai procura se diferenciar. O país ainda possui burocracia e existem processos que precisam ser cumpridos para qualquer operação empresarial. Também existem desafios relacionados à infraestrutura e à integração das fronteiras. Mas, quando comparado com mercados maiores e mais complexos da região, o Paraguai ele apresenta uma estrutura tributária mais simples e competitiva em vários aspectos. E essa característica ganha ainda mais importância
quando combinada com uma nova rota internacional. Uma empresa pode produzir no Paraguai, armazenar no Paraguai e utilizar a rota bioceânica para distribuir sua produção. Uma empresa brasileira pode analisar o Paraguai como ponto de apoio para determinadas operações. Uma empresa estrangeira pode estudar o Paraguai como uma plataforma para atender diferentes mercados da América do Sul. É justamente nesse ponto que o Chaco paraguaio começa a ganhar relevância. Durante muito tempo, o principal problema da região do Chaco era a falta de infraestrutura. Grandes distâncias e pouca conexão com os principais mercados limitavam o desenvolvimento de vários negócios. A rota bioceânica começa a mudar essa realidade. Com uma rodovia internacional, uma ponte sobre o Rio Paraguai e uma conexão direta com a Argentina, surgem novas necessidades. Caminhões precisam de pátios, empresas precisam de depósitos, produtos precisam de armazéns, motoristas precisam de serviços, transportadoras precisam de oficinas, empresas precisam de escritórios e toda essa movimentação gera demanda por infraestrutura e serviços. É nesse processo que uma rota deixa de ser apenas uma estrada e começa a criar um ambiente econômico ao seu redor. O Chaco pode se beneficiar principalmente por estar diretamente inserido nesse corredor. Mariscal Estigarribia é um dos pontos que merece atenção. A cidade está posicionada em uma área estratégica da Ruta Paraguai 15 e pode ampliar sua importância como centro de serviços, centro de logísticas e centro de apoio às atividades econômicas da região. Mas isso não significa que qualquer propriedade localizada no Chaco paraguaio seja justamente um bom investimento. Essa é uma diferença importante. O investidor precisa analisar localização, analisar acesso à rodovia, analisar infraestrutura disponível, energia, água, documentação, zoneamento, proximidade das áreas urbanas e possibilidade real de instalação de atividades comerciais ou industriais. Também é necessário acompanhar o desenvolvimento das estruturas aduaneiras e dos pontos de controle de fronteira. A rota bioceânica ainda está em fase de implementação. A ponte avançou, a Ruta Paraguai 15 avança e as conexões com Argentina e Chile continuam sendo aprimoradas. Mas o corredor ainda precisa alcançar uma operação integrada e eficiente entre os 4 países. Esse é um dos principais desafios. Uma rota internacional precisa funcionar como um sistema. Não basta ter uma boa rodovia no Paraguai se houver demora excessiva na fronteira argentina. Não basta uma ponte moderna se os acessos não estiverem preparados para receber o volume de cargas. E não basta chegar ao Chile se os processos aduaneiros aumentarem o tempo da operação. A competitividade da bioceânica será medida pela eficiência de todo o trajeto. Esse ponto também é importante para o investidor. O potencial existe, mas precisa ser analisado com cuidado. O momento atual é interessante justamente porque a infraestrutura está avançando, enquanto o mercado ainda está se formando. Quando grandes empresas, grandes centros logísticos e grandes operadoras já estiverem instalados, algumas oportunidades poderão estar mais caras e mais disputadas. Por isso, a pergunta não deveria ser simplesmente se ainda vale a pena investir no Chaco paraguaio. A pergunta correta deveria ser: quais áreas do Chaco terão maior capacidade de se beneficiar da rota bioceânica? Essa análise exige muito mais do que olhar o preço de um terreno. É necessário entender onde haverá maior fluxo de veículos, onde estarão os serviços, onde poderá existir concentração empresarial, quais cidades terão melhores condições de crescimento e quais áreas terão infraestrutura suficiente para receber novos investimentos. Esse é o ponto central para quem pensa no longo prazo. A rota bioceânica não vai transformar todas as áreas do Chaco da mesma maneira. Algumas regiões terão maior importância logística, algumas cidades poderão crescer mais rapidamente e alguns terrenos poderão se tornar muito mais estratégicos do que outros. Por isso, o investidor que está olhando para o Chaco precisa começar pela infraestrutura
e depois analisar o imóvel, e não fazer o contrário. Brasil, Paraguai, Argentina e Chile estão criando uma nova conexão terrestre entre dois oceanos. O Brasil oferece uma enorme base produtiva e acesso ao Atlântico. A Argentina funciona como ligação entre o Paraguai e os Andes. O Chile oferece acesso ao Pacífico e aos mercados asiáticos. E o Paraguai, ele está no centro desse corredor. Essa posição geográfica sempre existiu. O que está mudando é a infraestrutura que permite transformar essa localização em vantagem econômica. É isso que torna a rota bioceânica tão importante. Ela pode aumentar o fluxo de cargas, estimular novos negócios, atrair empresas, criar demanda por serviços e transformar o Chaco em um dos principais pontos logísticos do Paraguai. A questão agora é acompanhar como essa infraestrutura será utilizada pelo setor privado. Porque a construção da estrada é apenas uma parte da história. A segunda parte será a chegada dos investimentos. E é justamente nessa fase que o Chaco poderá deixar de ser apenas uma região de passagem e começar a se consolidar como um verdadeiro hub logístico. E para quem pensa em investir, o momento exige estudo, exige análise e exige planejamento. Não se trata de comprar qualquer terreno porque uma grande rodovia está passando perto. Trata-se de identificar quais áreas terão infraestrutura, terão demanda e localização suficientes para participar dessa transformação. A rota bioceânica está criando o corredor. A ponte bioceânica está conectando o Brasil e Paraguai. E a Paraguai 15, que é a ruta Paraguai 15, está atravessando o Chaco. A Argentina está estruturando a conexão até os Andes e o Chile mantém a ligação com o Pacífico. Agora começa uma nova etapa: transformar essa infraestrutura em atividade econômica. E é nessa etapa que o Chaco Paraguaio que pode encontrar uma das maiores oportunidades de desenvolvimento da sua história recente.